Nesse vídeo falaremos sobre câimbras, como e por que ocorrem, como preveni-las e também quando é a hora de procurar um especialista. Então, se esse assunto lhe chama atenção, já compartilhe, se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Eu sou o Dr. Joaquim Ribeiro, da Clínica de Tratamento da Dor e Reabilitação Regenerativa. Inicialmente, a câimbra ela é uma disfunção hidroeletrolítica que causa uma contração muito intensa e involuntária de algumas fibras musculares em qualquer um dos músculos estriados esqueléticos. Os músculos estriados esqueléticos são quaisquer daqueles músculos que nos permitem o movimento do nosso esqueleto. Então, em qualquer lugar, podemos ter câimbra. Essa contração involuntária e vigorosa, ela ocorre por alterações da homeostase ou do equilíbrio entre água e minerais. Então, se nós conseguirmos manter níveis adequados de ingesta de água, cálcio, sódio, potássio, magnésio, ácido pantotênico e triglicerídeos de cadeia média, nós não vamos ter tanta incidência de câimbras. E por que cada um desses é importante? Para que você possa entender direitinho por que esses minerais e por que eu chamo as câimbras de disfunção hidroeletrolítica, eu vou explicar mais ou menos como é que ocorre a contração muscular. Inicialmente, é dado um ordenamento. Nosso córtex motor gera um comando de contração do músculo. Então, através de fibras especializadas, essa informação sai do cérebro, viaja pela coluna e vai até um motoneurônio, que é um neurônio especializado que se conecta com a fibra muscular. Então, quando esse neurônio, esse motoneurônio, ele é despolarizado, ele emite um sinal que excita a fibra muscular. A despolarização consiste em mudanças de cargas elétricas, ou seja, mudanças nas concentrações de sódio e potássio do interior e exterior da célula, fazendo com que o potencial elétrico da célula nervosa mude, gerando um impulso nervoso. Esse impulso nervoso se propaga através de toda a fibra nervosa e chega até a placa motora. Na placa motora, nós vamos ter a abertura dos canais de hidropiridina, fazendo com que o cálcio do interior do sarcolema, ou do retículo sarcoplasmático, saia. Quando esse cálcio sai do interior do retículo sarcoplasmático, inunda o citosol, que é o interior da célula muscular, com cálcio. E esse cálcio é quem é fundamental para a contração muscular. O cálcio vai interagir na subunidade C do complexo troponina-tropomiossina, fazendo com que ocorra uma alteração conformacional dessa estrutura, liberando os sítios de ligação das cabeças de miosina. As cabeças de miosina se ligam no seu sítio de ligação e mudam novamente a sua conformação, fazendo com que esse processo se repita inúmeras vezes, as bandas vão encurtando e a nossa fibra muscular vai se contraindo. E dessa forma, através do equilíbrio e da correta função entre os elementos sódio, potássio e cálcio, nós vamos ter a contração muscular, que é dependente da hidrólise do ATP para que seja reversível, que é dependente da hidrólise do ATP para que seja revertida. Então, quando o ATP ele é hidrolisado lá nas bombas de cálcio, o cálcio é bombeado novamente para o interior do retículo sarcoplasmático e seus níveis plasmáticos, né, no interior do citosol, são novamente equilibrados. Então, com esse breve resumo sobre contração muscular, é possível notar o quão importantes são as concentrações dos minerais no interior das nossas células, para que ocorra o correto funcionamento da contração muscular. Não só a contração, como também o relaxamento, onde, através da hidrólise do ATP, vai acontecer a ativação de bombas de cálcio para o interior do sarcoplasma. Ou seja, o cálcio vai sair do citosol e vai voltar para o retículo sarcoplasmático por um processo ativo, com gasto de energia, onde o magnésio ele é um cofator importante aí na ativação das ATPases. Só nisso eu já comentei sobre os minerais mais importantes, sódio, potássio, cálcio e magnésio. Então, eles estando em concentrações adequadas, minimizamos a incidência de câimbras.
Mas como é que nós perdemos esses minerais? Quando a gente entra num processo de exercício físico, nosso metabolismo acelera. Durante a atividade física, a temperatura sobe devido ao metabolismo acelerado e para termorregularmos, nós suamos. Ao suar, perdemos água e junto com a água, perdemos os eletrólitos. Existem algumas pessoas que até cristalizam esses eletrólitos na pele. E aí, quando isso acontece de uma forma muito intensa, ocorre uma sinalização nos nossos rins para que o sistema renina-angiotensina-aldosterona seja ativado e a gente comece a reter sódio. Junto com a retenção de sódio, também vem a retenção hídrica, para não perdermos tanta água e não desidratarmos. Existem condições de doença, como por exemplo o diabetes mellitus, onde a pessoa urina demais e esse aumento da diurese faz com que ela desidrate por urinar demais. Junto com a urina, vai se perder também muitos eletrólitos. Alguns medicamentos favorecem o aparecimento de câimbras, como por exemplo antidepressivos, antihipertensivos, diuréticos. Todos esses medicamentos fazem com que nós tenhamos exposições químicas a agentes tóxicos, muitas vezes metais tóxicos. Esses metais tóxicos nós não conseguimos eliminá-los, eles vão bioacumulando e o nosso corpo tenta dar conta de sua toxicidade, mas muitas vezes não consegue. E aí vai gerando uma alteração do correto funcionamento intracelular. Para isso, nós lançamos mão de um mecanismo de defesa antioxidante, que não é o assunto agora, mas no final o recado que fica é que esses agentes tóxicos, como agrotóxicos, metais tóxicos, alguns medicamentos que apresentam citotoxicidade, vão desencadear uma alteração na nossa capacidade de manutenção dos eletrólitos, favorecendo o aparecimento de câimbras. Outro aspecto importante a ser levado em consideração é que o excesso de exercício físico faz com que tu utilize uma via de quebra da glicose, ou seja, uma via oxidativa, uma via que faz uso do oxigênio, para formar energia, que é a via aeróbia. Porém, a via aeróbia faz com que nós peguemos o carboidrato, quebre ele em piruvato, e aí cada um desses dois piruvatos vai ser colocado na mitocôndria para a formação de energia através da coenzima A. A coenzima A vai se juntar com o piruvato, formando acetilcoenzima A, mas ela é dependente do ácido pantotênico, que é a vitamina B5. Então, níveis adequados de vitamina B5 favorecem a formação de energia. Não só isso, cisteína também é um aminoácido essencial para a atividade da coenzima A. E, é claro, o trifosfato de adenosina. Então, sem B5, cisteína e ATP, a coenzima A não consegue colocar de forma eficiente o piruvato para dentro da mitocôndria para a formação de energia. Então, notamos que nós temos que adicionar aqui outro elemento fundamental para minimizar as chances de desenvolver esses quadros de câimbras vigorosas, que é a adição do ácido pantotênico também na sua suplementação, ou na sua medicação, ou retirá-lo de alimentos ricos em ácido pantotênico. Entendido então que as câimbras podem se formar por alterações hidroeletrolíticas ou deficiência na absorção do ácido pantotênico, eu tenho que mencionar também que o excesso de exercício físico, mesmo fora dessas condições que citei, pode gerar cãibra por excesso de formação de lactato. Quando a gente faz exercício físico, chega a um limiar aeróbio, onde o oxigênio não consegue mais suprir a demanda energética e aí a gente precisa fazer formação de energia através de uma via anaeróbia, uma via alternativa, onde o piruvato vai formar ácido lático, que libera um próton de hidrogênio e aí forma lactato. Nesse processo, esse tecido fica acidificado, dificultando a troca de oxigênio. E essa hipóxia que ocorre nas células favorece também a formação de cãibra, uma vez que não vai ter energia suficiente para suprir aquela célula que está necessitando de mais ação, de mais energia, de mais produtos para o metabolismo celular. E por fim,
nós precisamos manter adequados níveis de gorduras boas, como as encontradas no óleo de coco, no abacate. Por quê? Porque ali tem triglicerídeos de cadeia média, esses que vão influenciar lá no metabolismo da leucina, ativando a hidroximetilbutirato, que vai culminar no equilíbrio adequado dos níveis de colesteróis. Então, vemos o quão pode ser complexo o entendimento de uma cãibra. Tá? Citando lá na frente o que eu tinha falado antes, que a cãibra ela é uma contração involuntária e vigorosa do músculo estriado esquelético, que está relacionado a uma disfunção hidroeletrolítica. Então, as primeiras coisas que se deve fazer é verificar se os níveis de ingesta diária de água estão adequados. Para isso, tu calcula 0,033 vezes a sua massa corporal e vai te dar o volume em litros de água que precisa ingerir diariamente. Isso eu estou desconsiderando as suas atividades. Então, se tu faz exercício físico, vai transpirar, vai ter que consumir mais água do que esse valor atribuído a esse cálculo. Se você tem uma diurese elevada, faz muito xixi, vai ter que tomar mais água do que esse cálculo lhe oferece como valor de ingesta diária. Além disso, repor esses elementos, só lembrando que a suplementação com cálcio ela tem que estar sempre acompanhada da reposição também da vitamina K, para evitar que esse cálcio fique viajando pelo sangue, favorecendo a formação de calcificações nas artérias. Também é importante que se faça a reposição dos níveis adequados de magnésio, especialmente o magnésio, de potássio, de vitamina B5 e de triglicerídeos de cadeia média. E é óbvio, de água. Mas, então, quando é a hora de se preocupar? A hora de se preocupar é quando essas câimbras elas não são esporádicas, elas se tornam cada vez mais frequentes, com uma intensidade cada vez maior, que elas lhe acordam no meio da noite, prejudicando o seu sono, e que elas estão muitas vezes relacionadas também com taquicardia, taquipneia, dor no peito, ou uma cãibra que pensa que é cãibra, mas na verdade tu olha para o músculo e ele não está contraindo, porque a cãibra precisa ter a contração do músculo. Se ele não está contraindo e mesmo assim tu tem uma sensação de cãibra, há um alerta importante aí a ser levado em consideração e tu deve procurar sim uma consulta com um especialista. Mas como é que se mantém então os níveis adequados de suplementação ou de reposição ou de medicação desses elementos que eu comentei aqui? Em primeiro lugar, sódio, potássio, cálcio, magnésio, triglicerídeos de cadeia média e ácido pantotênico. Vai manter esses níveis adequados através de uma consulta com um ortomolecular, porque não adianta lhe dar doses, porque a dose varia de acordo com a condição e ele varia de acordo com a massa corporal e também com a sua rotina diária. Se tu tens uma dieta regrada, quais são os alimentos que tu ingere, o quanto de água tu toma, o quanto de água tu consome ao longo do teu dia, quais são as atividades físicas e o grau de intensidade física, de atividade física que tu realiza. Todos essas variáveis nos darão um parâmetro para poder prescrever uma dosagem certa desses elementos, a começar sempre pelo magnésio, depois repondo potássio, depois repondo as vitaminas. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe agradado e se lhe foi útil de alguma forma, compartilhe com aquele amigo maratonista, e eu costumo citar sempre o maratonista aqui, porque ele é sempre quem tem a dieta regrada, faz ingestão diária de bastante água, está sempre praticando atividade física e ainda assim está sempre com cãibra. Por quê? Por causa do excesso de contração, por causa da perda hídrica diária, consequente perda também de eletrólitos e mau alongamento. Tem que fazer alongamento também, porque alongar as fibras musculares permite com que ela tenha uma contração e um alinhamento das cabeças de miosina de uma forma muito mais eficiente. Então compartilhe com esse seu amigo maratonista esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, assinar as notificações para receber todos os avisos de novos vídeos postados e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!